né? Mas não tenho costume de me ajoelhar. Deveria, sendo um ex-muçulmano, deveria, né? Deveria, né? Pois Então, é. A gente quer fazer culto para agradar pessoas, não para agradar a Deus. Gerar conforto, né? Eu sou muçulmano e só vim porque minha irmã falou que esse acampamento ia bombar. É tipo isso mesmo, só que eu acabei não falando. Eu acredito que depois do arrebatamento vai ter muita igreja ainda que vai continuar cheia sem perceber que Jesus voltou. Hoje nós entrevistamos aqui um pastor que arrependeu amargamente de ter vindo, com certeza. Podcast do Balaio, segunda temporada. Oferecimento AG Immigration, o caminho mais curto para quem quer morar e trabalhar nos Estados Unidos. Muito bem, palmas aí pro nosso convidado de hoje, vocês viram aí? Sale. É o nome dele da música, Alex. Sale. Lembrei daquele menininho que é memezinho que o menino fica dançando. Bota o memezinho, aquele memezinho lá. Sale. Hoje, o nosso convidado... Sabedoria, Alex. Sabedoria. Um ex-muçulmano, com vocês aqui, o pastor Saleh. É Saleh... Kader. Saleh Kader. Saleh Kader. Saleh Kader. O podcast hoje promete que nós temos um ex-muçulmano e um ex-humano. E um ex-crente. Aqui, me fala uma coisa, meu querido. Esse nome é de onde? De que da origem? Síria, descendência síria. Rapaz, que Meus avós eram tudo de lá, primos, família toda de lá, tios. E como é que você tá vendo essa transformação toda aí? Porque não foi a Síria que foi invadida aqui agora? Foi liberta daquele... É tenso o negócio ali, né? Não foi o seu país? Sempre teve, na verdade. Sempre Alex. teve, né? Sempre teve. Mas ali é um conflito espiritual também, né? É um país muçulmano, mas que tem se convertido ao evangelho. Muitos árabes têm sonhado com Jesus e têm se convertido ao evangelho também. E foi o seu caso. Quando você foi muçulmano até que idade? Até os 20 anos. Na verdade, odiava crente. Eu nunca gostei de crente, eu não queria saber. Mas o crente também odeia muçulmano? Tem esse negócio também, né? Não sei por quê. Depende de algumas igrejas, né? Não todas. Porque eu acho que existe também muita ignorância da parte dos crentes com relação aos muçulmanos. Não sabe nem que de origem, de nada. Não, porque todo mundo pensa que quando fala em muçulmano, as pessoas atrelam a terrorista. E não tem nada a ver. Eu já estive em Israel 5 vezes. Já dirigi os DVD do Diante do Trono lá e tal. Mostradinho. Tô todo exibidinho. Inclusive, quase foi preso uma das vezes. É verdade. E sempre tinha um guia. Quando eu fui na Jordânia, por exemplo, eu fui dirigir um DVD também na Jordânia. Outra mostradinho. E o guia era muçulmano, um cara maravilhoso. Um cara que eu fiquei muito amigo dele e tal. Você não pregou pra ele, não? Rapaz, falamos. Cada Meteu a mão na orelha dele. Falamos, até ele me não tava na cara. Depois ele me bateu, eu parei. Não, eles cospem quando pregam contra... Não, ele foi de boa, até porque ele tava sendo guia de um projeto todo cristão. Então, se ele fosse cuspir, ia ter que ter muita saliva pra cuspir. Ele tinha mais de 200 pessoas pra cuspir ali, ia ser complicado, viu? Mas me fala como é que você odiava crente, então. Conta um pouquinho dessa história aí. Porque o muçulmano já cresce contra qualquer tipo de religião. Por conta daquilo que diz o próprio Alcorão, né? O livro sagrado, não esse aqui é a Bíblia, o livro sagrado muçulmano. E até os 20 anos, eu já tinha ido em Meca, na Arábia Saudita, que o muçulmano tem que ir uma vez em vida em Meca, visitar o túmulo onde foi sepultado Maomé. Você tem que ir lá? Tem que ir, pô. É obrigado. Uma vez em vida a pessoa precisa ir lá. Tem que ir, pô. Tem que ir, claro. Foi lá que eu me desviei. E lá que você desviou. Chegou lá, não é possível. Por conta daquilo que é a tratativa deles com as mulheres. Né? É mesmo? Foi minha mãe e minha irmã. Meu pai casou com a minha mãe virgem, meu pai é o único homem da minha mãe, né? E minha irmã tinha 15 anos na época que a gente foi lá para a Arábia Saudita. E quando nós chegamos ali para entrar, Alex, assim, dentro onde que Maomé está sepultado, inclusive onde ele viveu, eles tamparam a minha mãe toda e a minha irmã toda, só deixaram uma parte dos olhos abertos, tudo de preto. Tudo. Num calor, assim, calor infernal. 50 ali. graus. Não, ali parece que tem Satanás soprando na cara da gente. Tão quente que tava. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, mas que religião é essa que faz a minha mãe, uma mulher limpa, esse calor pura, todo. minha irmã de 15 anos de idade, se tampar toda, e tinha uma discriminação que elas não poderiam entrar em algumas áreas que Maomé, na verdade, frequentava, a parte onde ele escrevia a parte do Alcorão, elas não podiam entrar, onde ele foi sepultado, ela não podia entrar. E aquilo eu já fiquei meio assim, pô,
que história é essa? Que religião é essa? E a discriminação de elas não poderem entrar em Em algumas certos áreas onde Maomé frequentava, aquilo me deixou bem, bem triste. Depois a gente foi numa loja onde Qual a vendia... idade que você tinha nessa época? Minha irmã tinha 15, eu tinha 17. Você já começou a ficar intrigado já com 17 anos. Já, idade boa pra ficar intrigado, né? Nem na igreja hoje em dia também, alguns É com verdade, 17 cara, anos. É verdade. E aí ali, a gente saiu dali, a gente foi para uma loja de quadros. E nessa loja de quadros, a pessoa que estava me atendendo lá, eu reparei que ele estava com a mão direita assim meio cortada, Meu meio Deus. grotescamente. Sim. Pensei, deve ter sido uma cirurgia mal feita, Sim. mas muito feio. A mão dele Sim. direita, esquerda normal, direita cortada, beleza. A gente saiu dali, a gente foi para Damasco, para Síria. Em Damasco, na Síria, a gente foi num restaurante. No restaurante, o garçom que estava atendendo a gente estava sem a mão esquerda cortada, Do mesmo jeito. igualzinha, só que a esquerda, da mesma forma. Foi aí que... Peraí. Não. Nem arrisca. Deixa eu acabar de falar aqui. Não foi aqui. Não. É melhor Que evitar. editado, não? Me dá a mãozinha aí, não? Não. Não, né? Deixa ele continuar Quase aqui, na mão. por favor. Eu E aí? perguntei, eu fiquei intrigado com isso. Perguntei para um primo meu, vem cá, lá na Arábia Saudita, lá em Meca, eu vi uma pessoa sem a mão direita. Agora aqui, aquele garçom ali que está atendendo a gente, sem a mão esquerda. Que história é essa? O que é isso? O que está acontecendo? Aí ele me explicou, não. Aqui a nossa lei é baseada no Alcorão. E o Alcorão diz que quando você rouba, você não vai preso não, mas você fica marcado diante da sociedade. Então esse garçom, ele roubou. Então, para ele ser marcado, ele deve ser canhoto. Então, cortaram a mão esquerda dele. O que você viu lá em Meca, foi com a mão direita, é destro, cortaram a mão direita dele. Aí, naquela hora, eu fiquei pensando, meu Deus, imagina no Brasil, se fosse político... Todo mundo cotoco. Só cotoco na política. E eu comecei a ficar, assim, avesso à religião. Falei, que Deus é esse que não perdoa um próprio roubo, algo que a pessoa faz, que se ela tem a oportunidade de se arrepender... Né, e começa a cortar assim a mão para marcar ela para sempre. Eu comecei a me decepcionar, queria me afastar. Mas o muçulmano ele não se desvia como o evangélico se desvia. Ele continua frequentando as reuniões que tinha sempre, uma vez por mês, ali no Rio de Janeiro. Vocês são de onde, lá do Brasil? Belo Horizonte. Lá de BH, né? É. Você também é de BH? Mas deixa eu de BH. Mas deixa eu te perguntar. Aí. Ele não acabou de falar, não. Não, mas é porque falou que. Mas é que tem aquela oração do tapete, sim? Sim. Tem, né? Uhum. Inclusive, depois quero indicar uma série aqui que eu aprendi muito sobre essa religião através de uma série que eu assisti. Depois eu falo isso. Mas você tinha que ir lá Como se alguém tivesse pra um lugar. saber Você também, né? tinha que ir pra um lugar, não, mas a série é interessante que fala sobre a religião. Por que vocês estão rindo aí no bastidores aí? Pelo amor de Deus, aproveita e se inscreva no canal. Aqui. Deixa ele acabar de falar. Aí é um tapetinho que vocês têm e fica baixado, né? Ele tá em outro assunto. E ele... Alex fazia isso quando ele E a tinha reza pedra. deles são 3 vezes, rezam 3 vezes por dia. Alex ficava naquela posição quando ele tinha pedra nos rins. Ficava... Não, mas eu oro mesmo. Mas sabia? Mas posso falar uma coisa? Agora, já que você tocou nesse assunto aí, eu, em 2020, eu quase morri de Covid mesmo, literalmente. Eu fiquei entubado, foi num período que... E tem uma coisa que eu acho muito bonita dos muçulmanos, de verdade mesmo, é esse se prostrar deles, todos juntos ali. Eles fazem isso 3 vezes ao dia, eu não sabia a quantidade. 3 deles, vezes 3 ao dia. Oração. Não importa onde virado eles estão, pra né, Meca. velho? Não Virado- importa onde eles estão, eles No param. virado pra eles Meca, fazem. né? Virado para Meca. Cara, eu acho isso muito lindo, cara. Eu vou te falar assim. Eu Respeito. acho... Isso né? depende do ponto de vista. né? Eu Então me fala. estava, assim, também, acho interessante. Só Não, que a intenção, quando a gente se ajoelhava, é que nem na igreja, por exemplo. Eu fui Sim. pregar numa igreja lá no Rio, fui convidado a pregar, e eu não tenho costume de, quando adentra na casa do Senhor, aleluia, de me Amém. ajoelhar para orar. Sim. Eu oro no meu lugar, em pé, da forma que eu estou. Sim. Eu falo com Deus ali quando eu chego na igreja. Né? Mas não tenho costume de me ajoelhar. Deveria ser um ex-muçulmano, deveria, né? Deveria, né? Pois Você é é. um ex-muçulmano muito de um Não, pegado. mas, Mas eu sou, no caso, mas eu sou ex de verdade, bicho. Mas no caso a gente tem que orar pra que lado? Pra Jerusalém? É boa também. Pro lado da Não, casa da sua mãe. Olha, que é isso, meu Ah, Vou me fala aí. deixar o E aí endereço. você chegou na igreja Deixa o lá e endereço da não minha mãe. ajoelhou. Aí não ajoelhei. Aí no final do culto veio uma dona, uma moça, veio até mim e falou: pastor, boa palavra, uma bênção. Só que eu reparei algo no amado irmão. O amado irmão, quando entrou na igreja, não se ajoelhou para orar. Eu olhei assim, eu fiquei esperando para ver qual era a outra crítica. Falei, tá, mas o que mais que eu fiz? Eu falei alguma coisa errada no sermão? Teve alguma coisa que... Não. O problema foi esse. Eu me magoei muito. Estragou quase todo o sermão do irmão, porque eu não vi o irmão se ajoelhando para orar. Quando entrou no templo. Imagina durante a pregação, irmão, tudo bem, mas não ajoelhou, rapaz. Mas não, a pregação Perdeu. Não, Perdeu eu a falei benção. pra ela, minha irmã, deixa eu te explicar. Você sabe o que é se ajoelhar? Provavelmente você não sabe o que é se ajoelhar. Porque você está fazendo isso de uma forma religiosa. É. Eu não me ajoelho por religião.
como muitos, de repente, eu não quero julgar, né? Mas eu sei, eu vou falar por mim. Quando você se ajoelha 3 vezes por dia lá em Meca, se ajoelhando, é um ato mecânico. Às vezes a gente não sabe o que está fazendo. Né? Se ajoelhar significa se render totalmente, se humilhar totalmente. Né? Eu me ajoelho, se você olhar para meus joelhos aqui, eu estou calejado de tanto orar de joelho, mas isso não precisa ser em público. Que, aliás, Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 6, que quando você vai orar, tranca, fecha a porta do seu quarto. No secreto. Intimidade é no secreto, não é no público, no privado. Não é no público, na verdade, na comunidade. Então, assim, se ajoelhar, a forma que se ajoelha, a maneira que se ajoelha, é para ajoelhar ou não, isso não... Que muitas vezes o crente chega na igreja e ajoelha pra mostrar que é mais espiritual que o outro lá também, né? Tem gente que é assim. Eu sei que Pois você tá falando. Mas então, você acredita que os muçulmanos, muito dali, é mais mecânico mesmo, aquele ajoelhar ali? Acaba sendo, O cara tá né? sentindo nada, acaba só. sendo muito Tá. na Para de falar naturalidade. assim, Divan. Alex, não tá sentindo nada. Sério, mano. Pô, o irmão Você tá... sabe que a gente é irmão. Não, o irmão Você tá... pode confundir o endereço. Eu não quero nem Se julgar. se souber o endereço certinho, não ligo não, mas... Jogar um dronezinho. Joga no passos errados aí, vai dar uma confusão, meu irmão. Quando chegar lá na glória, vai dar uma confusão. Eu não posso nem julgá-los, mas eu digo por mim. Por mim era. Sim, Na no minha, seu caso por era. minha questão era algo natural da própria religião. Tem que ajoelhar e abaixar. Mas eu particularmente, dentro da minha Você não perspectiva... admira isso, Alex. Você admira Não, eu a admiro forma mesmo, não, cara. de render, mas não é isso. Quando eu vejo aquela cena daqueles centenas de homens ali se prostrando, eles tendo isso aí, eu acho o ato de se prostrar muito bonito. Sim. Voltando à minha história do Covid, eu fiz uma promessa para ela, uma promessa, pode ser Deus, não é que Deus é. Eu fiz que todos os dias, enquanto eu viver e eu tiver condições de me ajoelhar e me prostrar, muito inspirado neles. Entendi. Porque eu acho bonito o que eles fazem. Sua E eu fé me tá prostro. boa mesmo. Isso aí. Uai. Você também que vai subir a escada da Não, glória cara, de não, joelho, mas não? eu fiz uma promessa pra Entendi. Deus, de todo dia agradecê-lo. Então eu me prostro todos os dias de gratidão baseado a lá, Deus. viu, gente? Você entendeu aí, Ah, né? então eu não posso. Ó, Deus, me desculpa então, meu irmão não quer que eu faça mais Não, né? Velho? Ah, cuide sua vida, rapaz. Deixa eu chegar no sua cabeça de joelho pra você ver se eu não sou E como é que foi? Bom, aí você falou que foi isso, você começou a se frustrar, se frustrar com a sua religião. E Sim. quando que você começou, então, a se atrair pra religião que você também achava um saco também, que eram os evangélicos? Ó. Na verdade, eu não Ele fui falou que não atraído. gostava, ele não gostava. Usou de palavras. Usa essas palavras com o pastor, não, saco. O pastor não tem saco, não. Não. Entendi, ele é capado. Lá, tá. Uai. Pastor, amigo, Dia que eles pelo falam amor que de eu cortar Deus. a mão, cortar outras coisas. Pastor, ô, Rodrigo, de 0 a 10 aí, você acha que o pastor arrependeu quanto de ter vindo aqui já, hein? Nada, tô em As casa. palavras que o Alex De fala. 0 a 10. Ô, Rodrigo, as palavras que o Alex fala. De 0 a 10, quanto você acha que ele arrependeu? Ó, o pessoal lá cortava a mão. Cortar isso também não custa nada. Não, Depende onde eu for do crime, né? Depende do crime. Que for, né, Rodrigo? Mas do crime. quando que começou o evangelho a entrar na sua vida? Minha irmã cristã, já antes, ela, num retiro de Páscoa, ela teve sabedoria. Ela me chamou para um retiro. Vai ter um retiro, é um fim de semana, vai ser legal, vai ter muito jovem Aquela lá. conversinha, né? Tem muita Aquela mulher, conversa mole, Tem conversa umas mole. irmãzinhas bonitinhas lá e tal. No momento que ela falou, eu falei, Samara, aqui, deixa eu te Pelo falar, amor na de boa, Deus. eu só gosto de você porque você é minha irmã. Eu não quero saber de crente, não quero saber de igreja, vai ter só crente lá, não vai dar certo. Aí ela foi sábia, não, vai ter futebol. Eu falei, crente deve ser tudo perna de pau, né? Vai ter churrasco, vai ter um monte de menina lá, solteiro. Então. Um monte de menina, crente deve ser tudo boba, né? Eu vou lá então, de repente eu arrumo confusão com alguém, vou lá. Fui, cheguei lá nesse retiro em Friburgo, é uma área um pouco mais fria, Sim. serrana do Rio de Janeiro. Delicioso ali. É muito bom, clima quase igual agora de Orlando, igual mó aqui, frio. é verdade. E chegando lá, Teresópolis ali, Petrópolis, né? é próximo ali, muito próximo de gostoso, Teresópolis. muito gostoso É muito ali. bom. E ali chegando, veio uma pessoa me cumprimentar, falar, você é bem-vindo aqui, né? Meu nome é Moisés, se apresentou, não esqueço o nome dele, depois a gente acabou sendo amigo, inclusive. Você conhece Jesus? Aí quando ele falou, Ih, Cara, lembra, ai, isso tem ai. quanto tempo mais ou menos esse acampamento, hein? tem Foi no deserto, não, né? tem 28 anos. Ah, não, que susto. Assim, 28 rapaz, tem anos? tempo, hein? 28 anos atrás. Você conhece Jesus? Na hora eu já armou um pra soco, trás, já já, dando um jab opa, direito já. nele já. É. Eu falei, olha só, eu conheço Jesus, conheço o seu Zé, que trabalha na portaria lá do meu prédio. Já mandou logo Eu no conheço o seu Antônio, que é da padaria que fica próxima de casa. Eu conheço, sim. Aí ele falou, não, mas o Jesus que eu conheço
que transformou minha vida, que fala comigo diariamente. Aí na hora eu me senti afrontado e falei, olha só, eu sou muçulmano, não quero saber de Jesus, dessa religião. Aí ele, não, calma, não, você é bem-vindo aqui, não, que isso, não tô falando de religião. Eu falei, não, eu não quero saber de religião porque eu já tenho a minha. Eu sou muçulmano e só vim porque minha irmã falou que esse acampamento ia bombar. É tipo isso mesmo, só que eu acabei não falando. E você está achando que o dono vai lá em casa, vai. E eu, por estar afastado do islamismo, deixei o cabelo crescer, eu tava com o cabelo quase na cintura. Desculpa, pastor, uma curiosidade. Você estava lá, você tinha que fazer a oração 3 vezes no dia. Como é que você escapava lá? Não, mas já tava desviado. Eu tava afastado. Ah, já tava afastado? Ele falou ele falou que era só pra confrontar o cara, porque o cara tava enchendo o saco dele. Porque o muçulmano não diz que... não existe desviado como existe no cristianismo. Sim. Embora é uma religião também que faz o apelo, a pessoa pode se converter, né? Como é o cristianismo. Sim. E chegou a hora do tal do culto. Aí minha irmã me convidou, olha, vamos lá, vai começar. Eu falei, Samara, vai você... Quero ficar aqui embaixo, quero ficar aqui. Não quero me envolver com essa história de culto, não. Ela subiu e eu fiquei, Alex, sozinho lá. Não tinha ninguém, parecia o guarita do lugar. Imagina. Um frio. Olhei assim, não tinha ninguém. Todo mundo lá em cima e começou aquelas músicas, barulho, ouvindo falou, aquele barulho cara. de música. Eu olhei assim, tinha uns freezers lá. Né? Eu falei, deixa eu ver se tem cerveja, bebia, né? Sim. Nessa época, estava afastado, porque o muçulmano mesmo não bebe. Ah, não bebe? Não bebe também não. Mas eu bebia, estava bebendo nessa época. É verdade. Falei, deixa eu ver se tem cerveja ali. Aí quando abri o freezer, só tinha suquita, Fanta laranja, Fanta uva. Eu falei, gente... Nossa, mas essa é meio burro também, né? Essa é meio burro também, né? Era equipamento de igreja. Vai procurar cerveja, é meio burro também. Mas não tinha conhecimento, não. Eu não queria saber. Forte conhecimento mesmo. Não, não achou nada, só refrigerante. Eu odiava, eu não queria saber de crente. Tinha uma igreja num lado, Sim. eu era psicopata, eu passava do outro lado da pista. Eu não queria saber de crente. Não tinha pavor mesmo. Não tinha amizade com crente, Sim, não tinha entendi. relacionamento com crente, nem católico. E de onde vinha esse trauma todo? Você sabe lembrar assim? Lá da origem. É porque foi Lá ensinado da desde quando origem, nasceu. desde o início, porque quem não é muçulmano Entendi. acaba não se relacionando. Muçulmano que eu digo radical mesmo. Sim, entendi, né? Quem entendi. pratica de fato a religião. Naquela Tem muitas série lá pessoas que são mostra. muçulmanos. Tem muitos muçulmanos que falam... Já eram são como treinados, eu, né, pastor? nominais. Era nominal, mas não frequentava. Não Sim. frequenta. É nominal por causa da história que nem tem lá no Nordeste do Brasil, Sim. que são católicos, mas não vão à frequenta, igreja. mas tem origem ali, né? Tem a origem, a raiz católica. É igual muitos muçulmanos também. Sim. Como era o caso de muitas pessoas da minha família, inclusive eu naquela época. Sim. Olhei e falei, não tem bebida, não tem nada. Quer saber? Vamos lá, vou lá para esse retiro aí para ver, de repente arrumo confusão com alguém, Sim. bate alguém lá, vamos lá. Eu fui, a minha irmã deixou uma cadeira, ficou na frente, exatamente na frente, primeira cadeira, Que isso, cara. e ela deixou um lugar somente para mim ali, não tinha lugar nenhum, eu tinha que sentar ali, do lado Irmã dela. de fé também, essa sua. Ela é. Foi usada. Aí eu fui, sentei ali, fiquei em pé do lado dela, tava no louvor ainda, e ouvindo aqueles louvores, Alex. Que legal. Começou aquilo a entrar dentro de mim. É lindo demais. Por isso que Salmo 24 diz que Deus habita no meio dos louvores. Sim, É. sim, E aquilo sim. começou a entrar de uma maneira Que doido. que eu comecei a me segurar. Me deu uma vontade louca de chorar. Eu falei, cara, que parada doida é essa? Tô com vontade de chorar, cara. Mas eu fechar a cara isso comigo aqui, eu vou Que chorar, cara. negócio Que esquisito. loucura, que Não, loucura. e assim, descendente de árabe, muçulmano ainda, Sim. Mostrar que é homem, Marrento, machismo, Marrento. porque o homem na religião muçulmana é o que nós crentes devemos ser dentro da nossa casa como homem. Sim. Né? O sacerdote, aquele que comanda. Né? O homem tem essa... Mas existe um lado muito machista também na religião muçulmana. Até cantar um louvor. Quando cantou Você lembra da música? lembro, claro. É mesmo? Um louvor. Eu não me converti com apelo, eu não me converti com uma pregação, minha vida mudou radicalmente por causa de um louvor. Olha Tá só. E eu ouvindo aquele louvor, naquele momento, que o louvor falava sobre aquilo que eu acreditava. Mas eu acreditava no lado de Alá, né? Que Alá é grande, Alá é poderoso, Alá é o Deus. E aí eu comecei a ouvir aquele louvor e prestar atenção nele. Deixa eu adivinhar qual que é. Tem Como é que sabor de mé. Tem sabor de mé. A sua... É quase Tem essa. sabor de mé. Bonitinho. Eu tô achando legal, cara. Quando eu tô empolgado aqui, você me fala uma bobagem Desculpa, dessa. desculpa. Sabor de mé. Mas qual música que Aí é? o Mussu que comentou com esse aí. Cassius, eu aceito! Eu aceito! Mas isso eu tava ali e de repente, que louvor que era? Já tô curioso. Eu comecei a ouvir aquele louvor que falava: não há Deus maior. Eu ouvindo Sim. aquilo. Não há Deus maior.
Não há Deus maior? Como assim? É Alá que é a Nossa, maior. entendi. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Tão grande como o nosso Deus. Eu vi Criou aquilo. os céus, criou a terra. Mas ele não deveria ter gerado no seu coração mais indignação, mais raiva, não? Pelo contrário. Olha que aquilo- loucura, né? Você vai Porque é imaginar louvor. isso. Deus habita no meio do louvor. Pois é. Porque Entrou você de uma imagina o cara maneira. que é muçulmano, ele entra num Ele lugar, pode o cara achar que tá falando sendo a música, afrontado, fala, né? fala que o Deus Sim. é maior do que o Deus que ele seguia antes. Mas foi como flecha no seu peito. Não, foi incrível. Não foi pregação, foi o louvor. Que A, legal. a um ponto que, assim, tem um choro de gente rica. Como é que gente rica chora? Gente rica chora assim, limpando assim, limpando a Como é que lágrima. gente rica chora? Não é gente idiota que perguntou, não, é gente rica. Me dá um lenço aí, vou te mostrar que a gente rica Como é que chora. é? Como é que gente rica chora? Atira o lencinho aqui no bolso, né? É quase isso. Tipo pai. isso, né? Esse é o choro de gente rica, Igual mas minha o tia, meu né? caso Minha tia Madalena não chora assim. não chora assim, não. chora. Deve ser igual o meu caso, que foi igual comunidade. É mesmo? Eu gritava. Ah! Ai, grita, acabou. Que isso, acabou o cara. culto, acabou, parou tudo. Mentira, Todo mundo mano. foi até mim. Eu fiquei uns de 3 a 5 minutos chorando. Que loucura. De gritar. Que isso, cara. E ali em diante, minha vida nunca mais foi a Sua mesma. irmã, pra que eu fui trazer meu irmão gritando? Assim, meu Acabou Deus com o do céu. retiro. Ela quase ficando com o cara no acampamento. Ih, rapaz, queimou meu filme aqui. Ele acabou de chorar assim, depois dos 5 minutos, enxugou a lágrima. Abre a suquita que eu vou tomar toda. Eu que não deu vontade de cara ainda não. Ainda foi o processo, né? Ainda foi o processo. Rapaz, que coisa linda, hein, meu? E aí dali você ficou... Aí vem aquele lance da curiosidade, querer conhecer mais a palavra e tudo. Que né? legal, Foi. cara. Minha vida mudou radicalmente dali em diante. Mas radicalmente. Rapaz, eu fico vendo assim, como é que Deus... Se alguém chegasse pra você naquele caminho, no caminho do acampamento, que você já tava indo com o coração meio duro, né? Tava indo Totalmente. Alguém falasse pra você assim, rapaz, você não só tá indo. Você vai virar crente, você vai virar pastor. Rapaz, eu fico vendo algumas coisas que a gente vive hoje. Eu me emociono quando eu vejo se alguém fosse lá atrás e falasse com a gente. Eu falo que eu lembro da minha infância. Eu era o cara mais improvável do mundo, cara. Se alguém falasse comigo assim, Alex, deixa eu falar um negócio aqui. Primeiro que meu nome é Alessandro, nem Alex. Alex foi um nome artístico na vida de TV e tal. Alessandro, você vai um dia estar nos Estados Unidos, entrevistar um ex-muçulmano e tal. Eu ia falar assim, cara, viagem. Mas que eu acho mais. Mas sabe o que eu É acho lindo mais. ver assim, que Deus ele é capaz É. de mudar o cenário de qualquer pessoa, por mais que seja improvável essa transformação. Mas né? que eu é acho o seu caso. mais interessante que tem um ponto chave da história, da sua conversão, mas eu sempre pego o plano B, assim, que muitas das vezes você de casa não tem. A sua irmã foi um instrumento muito sábio, né? Sim, Ela não com forçou. certeza. Nós cristãos, a gente tem mania de julgar, né? Às vezes a gente encontrar um muçulmano, a gente vai querer estapear, falar que tá errado e vai pro inferno. Sua irmã, de forma nenhuma, ela tratou com amor, carinho, e você todo foi o tempo. atraído. Sim. E às vezes a gente tem umas estratégias erradas Fale aí. por você, Verdade. que eu Não, você posso. também tem. Você Eu tem não gosta da penso linguinha nisso. solta. Mas, pastor, a sua irmã foi um instrumento de sabedoria, cara. Ela é benção. Ela realmente faz parte da Igreja Batista Atitude também, lá do Rio de Janeiro. Sim. Ela é pastora e ela realmente foi muito usada por Deus para me levar para esse caminho que eu nunca mais saí. E hoje aqui na América você está há quanto tempo? Alex, cheguei em 2015, né, vai fazer 10 anos 10 agora. anos agora. 10 anos. Só que em Nossa. 2015, fiquei até 2016, por questão relacionada ao contador, Só um cometeu minutinho. um erro. Tem geladeira aqui no fundo? Você Você tinha um cheiro de jaula aqui? É, porta Se aberta. você arrotar de novo, soprar pra lá de cá, ô Ivan, pode ter o pastor Alex. aqui, pode ter o que for. Alex. Eu vou enfiar isso aqui dentro dessa garganta. Uma história bonita dessa. Então, você reparou que ele fez assim, ó, ele rotou e fez assim, ó. Logo alguém fuma. O fumante, ele sopra um cigarro na gente, ele sopra outro, cara. Pastor, deixa eu falar, Tá pastor. tomando desgrama do energético ali, ó. Eu tô tomando um Para energético. de rotar e soprar em mim aqui, Não, velho. eu soprei não, Parece soprei que pra abriu, trás, parece que soprei abriu. pra trás. O vento vem aonde aqui? Parece que abriu uma geladeira aqui nos fundos. Ah, cheira que acaba. Ô, pastor, desculpa aí. Desculpa, pastor. Não, tô brincando. 10 anos, o Rodrigo tá aguentando ali, bicho. 10 anos que o senhor tá aqui e hoje o senhor está à frente de uma comunidade maravilhosa. Hoje a igreja do senhor tem quantos membros aqui, pastor? São 600. Meu 600 Deus brasileiros do céu. a cada domingo. Cada domingo a gente está de mudança para um outro espaço para poder receber mais brasileiros, que não está cabendo mais ali. Antes de falar de como foi esse processo de 10 anos pra eu chegar aqui, já que o senhor tá falando de brasileiros que vem pra cá, eu queria falar aqui do nosso parceiro da AG Immigration. Hey, Divan! Aí você falou. Meu Ah, já compadre. imigrante, irmão. Anota esse nome aí. Gente, brasileiro que quer
começar uma vida aqui nos Estados Unidos, a vida aqui começa pela G-Immigration. Porque é importantíssimo você estar aqui de forma legal. Isso é importante, né, pastor? Fundamental. Eu achei interessante que quando eu conheci o Rodrigo Galeda, uma coisa que eles falaram comigo é o seguinte, cara, Deus colocou no nosso coração, porque existia uma série de pastores, de pessoas que estavam aqui de forma ilegal. Então, se você já está ilegal no país, você já, na minha opinião, você já está fora da legalidade espiritual também de poder ministrar. Você está fora da lei. Imagina, você está sendo contraventor. É contraventor que fala? Contraventor. 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 Da língua portuguesa, inclusive. Contraventor. Contraventor. Desculpa aí, vou passar. Contraventor é um contraventor do contraventor, é um contraventor. Ah, você entendeu aí. Então você não pode estar aqui de forma legal. E o meu green card foi pela G-Immigration, o do Divan também foi pela G-Immigration. E eu queria mostrar também aqui o Marreta, que é um cara top no UFC e casado com uma mulher da Alemanha. E foi sensacional o processo deles também, junto com a G-Immigration. Olha aí o testemunho do cara. Foi depois de entrar no UFC e eu decidi vir aqui para os Estados Unidos, melhorar a minha parte de wrestling, o americano é muito bom, e conhecer a América também. Meu nome é Thiago Santos, mais conhecido como Thiago Marreta. Eu sou casado com a Iana, lutadora de MMA também. Temos uma filha, que é a Alissa, de 2 anos e meio. Eu fui criado na Cidade de Deus, que é uma comunidade do Rio de Janeiro. Com 8 anos de idade eu comecei a praticar capoeira. Pratiquei a capoeira durante muitos anos da minha vida, até conhecer o jiu-jitsu. Depois conheci o Muay Thai. Participei de muitas competições no Rio de Janeiro, nível Brasil também. Depois de muito tempo praticando Muay Thai, me alistei no Exército, servi na Brigada de Infantaria Paraquedista, fui precursor paraquedista, fiz um curso de especialização dentro do Exército, uma tropa especializada, até que surgiu a oportunidade de fazer uma luta de MMA amadora e decidi dedicar minha carreira, dedicar minha vida ao MMA. Foi aí que surgiu o Thiago Marreta. Fiz minha inscrição para participar do The Ultimate Fighter Brasil, que é um reality show de MMA. Fiquei quase 3 meses dentro de uma casa, confinado, treinando e fazendo lutas. Depois disso eu recebi a oportunidade de lutar no UFC. Foi aí que eu comecei minha carreira internacional dentro do UFC. Tenho um projeto social que fica na Cidade de Deus, que é onde eu morava, onde as crianças têm aula totalmente gratuita de Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judô, Boxing. E o nome do projeto social é Team Marreta Kids. A minha história com a G-Immigration, uma história assim meio anormal, né? Porque geralmente as pessoas procuram uma empresa para tirar o green card. Na verdade, eu procurei a G-Immigration para consertar as coisas ruins que tinham feito comigo, né? Quando eu dei entrada, eu ainda era solteiro, no meio do caminho eu casei com a minha esposa, estava tudo parado, eu não sabia que pé que estava, eu estava totalmente perdido. A G-Immigration entrou no caso, tiveram que incluir minha esposa, né, o meu enteado, e eles colocaram tudo no lugar, consertaram tudo, coisas que eu já estava há 2 anos no processo do Green Card, e fez as coisas andarem, e eu acho que foi coisa de 3 meses, o meu Green Card saiu. Palmas aí! Sensacional! O senhor conhece o casal também, o Rodrigo Galeda, né? Rodrigo Galeda, top, casal muito especial. Não são maravilhosos? Olha, eu desejo que todo brasileiro conheça ele para vir para cá. Não é? O Rodrigo deu muita sorte de casar com a Leda, você não acha, não? Uma mulher bonita, esperta. Então, eu acho que ele orou mais. Ele orou mais que ela. Muito, cara. Orou mais que ela. Ela orou menos. Ela orou menos. O Rodrigo, pra ele morrer de repente, demora 10 minutos. De uma hora pra outra. Rodrigo. Falou você, te casou amo, com a te Carla. amo. Cala a boca, senhor. Casou com a Carla. Pastor, me conta aí agora, como é que foi a vinda de vocês pra cá? Como é que surgiu esse chamado aí, rapaz? Foi através de uma célula. Nossa igreja é uma igreja em célula. O senhor já era pastor na época? Já era pastor na Atitude, mas eu nunca fui integral. Eu era bivocacionado. Eu tinha uma empresa e era voluntário na igreja lá no Rio. Entendi. E um líder de célula da nossa igreja se mudou do Rio para cá, iniciou uma célula, a célula cresceu, em 3 meses já tinha 3 células aqui na cidade. Né? Nós não abrimos, embora nós temos como Igreja Batista Atitude 84 igrejas no Brasil e no mundo espalhadas, a gente não tem cultura de abrir igreja. Nós não abrimos igreja. Até porque a gente entende que igreja não se abre, mas igreja se nasce. E nasce através de célula. Começa uma célula, célula multiplica, quando tem... Não cabe mais, aí pô, virou... Quando tem 5 células, uma igreja aqui. 3 a 5 células num local, dá para realmente, se justifica ter uma igreja num local. Sim. A gente pode entender que Deus tem um propósito com a atitude naquele local, através das células. E foi o que aconteceu aqui. Foi uma célula minha, de um líder
que fazia parte da minha rede lá no Rio, se mudou para cá, iniciou, cresceu, 3 células, 4 células aqui em Orlando. Eu precisei vir para cá para iniciar a igreja oficialmente. E como é que tem sido o trabalho aqui? Tem sido assim, enquanto a gente estiver debaixo do propósito, vai ser tudo maravilhoso. O problema é quando a pessoa decide sair ou fugir do seu propósito. Sim. As pessoas sempre perguntam, essa pergunta é muito tradicional para mim, né? Esse fim de semana mesmo fizeram essa pergunta, que sempre tem, ainda mais Orlando, né? Sempre tem gente visitando aqui a cidade, é uma cidade turística, né? E as pessoas vão na Disney, em Epcot, vão na Universal e vão na Atitude no domingo, né? Como teve alguns casais que foram nesse domingo e perguntaram para mim, da mesma maneira, e aí, pastor, você está gostando? Enquanto eu estiver debaixo do propósito que Deus quer que eu faça aqui, eu vou estar amando. Qual o maior desafio, assim, em pastorear aqui na América? A vida de imigrante é uma vida bem complicada. Né? A vida de imigrante aqui, você não fala o idioma, porque o inglês que a gente tinha lá do Brasil, a gente descobre que aqui não vale de nada. Quando a gente chega no Walmart, faz uma pergunta em inglês e o cara te responde em espanhol, você vê que você não aprendeu inglês nada. Por aí mesmo, você não tem inglês. Né? Então você não tem o idioma, você não tem um visto adequado, porque nem todo mundo procura o Rodrigo AG. Né? Então não tem um visto adequado. Longe da sua família, longe dos seus amigos, o caminho certo acaba sendo a depressão. Né? Então, é um desafio você ser pastor aqui na América, né? Você realmente cuidar de vidas aqui nos Estados Unidos, porque a igreja não pode ter um papel somente de receber as pessoas, a igreja precisa ser uma família. Né? Uma família que pode ser muito grande, né? Nossa igreja está aí com 600, vai para 1.000 pessoas, né? Pode ser muito pequena, pode ser com 100, 80, mas a igreja precisa ter um papel de família, ainda mais fora, né, do Brasil, como é o nosso caso aqui na América. E o brasileiro, ele tem esse... a cultura é muito diferente daqui, né? Aqui tem uma cultura de excuse me se você esbarrar no meio da rua, né? Enquanto o brasileiro gosta de abraçar, beijar, tem toda essa cultura de calor, né? Então a gente... É um desafio, só que eu sei porque eu estou aqui. Tem muito brasileiro aqui na cidade. Né? Inclusive, tem poucas igrejas aqui na cidade. Né? A gente precisa realmente alcançar muitos brasileiros que estão perdidos aqui nessa cidade. Mas acredito que um dos maiores desafios é, assim, o ser humano aqui, ele às vezes corre muito atrás do business, do dinheiro, né? E aqui o poder de compra é muito grande. E às vezes você chegar pro cara que tá ali com o bem de vida, porque muitas das vezes o crente às vezes desvia, vem na dor, né? Vem passando um perrengue na família, uma doença, algo. E às vezes o cara se acha já autossuficiente. E ele entender que ele precisa depender de Cristo, mesmo sabe, ele tendo tudo material, às vezes também é um desafio, né, pastor? Também. E Deus tem os seus processos para trazer também. Né? Mas a nossa parte é tentar pregar, falar do amor de Deus, convidar. Por isso que as células têm esse papel. A pessoa, antes de ir para a igreja, porque às vezes a pessoa tem uma resistência para ir para a igreja. Não, igreja, né? Negócio de crente. Mas o amigo convida, não, vai ter uma reuniãozinha, a gente não usa o evangeliquez, vai ter célula, não, é um grupo cristão. Não. É um grupo de brasileiros. Pô, brasileiro que você tem que conhecer, você tem que fazer amizade com eles. Né? A palavra networking, né? Embora a gente sabe que igreja não é network, é comunhão, mas a gente tenta para poder aproximar, a pessoa vir. A pessoa chega lá e se converte. Eu me preocupo muito hoje com os adolescentes. Essa geração que nasceu conectada, né? Essa geração da internet, assim, hoje essa turma aí de 20 anos, de 20 anos para baixo, é um chip diferente de ser humano, né? Essa geração Z veio diferente, assim. Como é que o senhor tem visto, assim, o evangelho sendo colocado para essa turma aí? Que eu vejo essa turma muito desconectada, assim, de uma forma geral, assim. É diferente da nossa época. Como é que o senhor tem visto esse desafio, assim? A nossa igreja tem alcançado bastante jovens aqui na cidade. Realmente eu não sei o porquê, mas Deus tem derramado uma graça ali na nossa igreja. A gente fez há 2 meses atrás um acampamento com 150 adolescentes, né? E os adolescentes estão queimando para Jesus. Eu sei que são adolescentes, têm os seus BOs nas suas almas, são muito complicados, mas eu creio que o mesmo Jesus que me pegou com 17 anos de idade, quando eu estava bem perdido ali, quando na verdade eu estava me desviando com 17, depois com 19 eu me converti, né? Mas estava nessa fase de adolescência, de jovem. Ele é o Deus que pega os adolescentes também, que converte. Mas a gente tem que ter uma linguagem também, tem que ter uma forma de expressar a palavra. Mas você não acha que a gente estar nessa bolha? Porque vamos lá, igual o senhor falou aí, nossa, e é lindo mesmo, não desmerecendo, é lindo mesmo, 150 adolescentes lá com fome de Deus,
Aí a Lagoinha também faz uns equipamentos lá com 200 Ah, e outros lá com 300, outros lá com 1.000 e outros ali e vai. Na nossa bolha existe uma sensação de que os adolescentes... Mas se você vai olhar fora, a grande maioria muito massacrando, assim. Tá completamente desconectado, assim. Não, mas desses Você não acha- 50 não eram da igreja. Ah, que legal. Não era, eu nem Sim. eu não tô contando Entendi. como, porque da igreja é fácil, né? Eu sinto muita falta de criarmos conteúdos. A gente trabalha com arte, eu trabalho com produção de música e tudo. E meu coração tem clamado muito até por ter 2 filhos adolescentes também. Eu acho que a gente precisa nos preparar melhor para comunicar. A gente comunica muito dentro, e é lógico, naturalmente. Mas eu vejo essa necessidade, sabe, pastor, da gente conseguir falar um pouco mais fora com os adolescentes que estão sem identidade. A grande maioria de pais separados, então Sim. os pais não cumprindo o papel ali de pai, de mãe, de homem e mulher da casa. Eles ficam meio perdidos, às vezes criado com vó, criado na rua, criado pela internet. Uhum. E às vezes a gente não consegue chegar muito nessa turma. E eu acho que é um desafio para esse ano, assim, esse tempo. Tem aí, né? uma linguagem de púlpito. A gente vê muitas igrejas americanas que não tem adolescente nenhum, tem jovem nenhum. Eu tive há pouco tempo em Washington, né? A gente foi numa igreja americana, só tinha, assim, eu acho que era o mais novo da igreja. Meu Deus. Né? Só tinha idoso, não tinha um adolescente, um jovem. Realmente, e o diabo tem sede pelos jovens. Né? Eu acho que a forma de você expressar, pregar, a forma de você falar e você evangelizar, você não desmerecer os jovens, é uma forma de tentar alcançá-los também. Nós recebemos aqui há 2 semanas, mais ou menos, 3 semanas, 1 mês atrás aí, nós recebemos aí o Rafael Conrado. Foi muito legal. Conrado é meu receber amigo. aqui. Ele é muito Conrado é meu querido. amigo lá de Kansas. E ele falou uma coisa muito interessante, que muitas igrejas são igrejas que estão cheias de pessoas vazias. Uhum. O senhor vê um pouco assim também? Com Em alguns certeza. casos. Com certeza. Igrejas cheias de pessoas vazias, porque cresce muito. Porque se você pensar que cresce muito o número de evangélicos, não deveria, então, na estatística, também diminuir algumas coisas? Por exemplo, se cresce a quantidade de gente cristã, não deveria diminuir o índice de pessoas que matam mulheres, diminuir o índice de assalto, diminuir o índice Como de no Brasil, divórcio? né? No Brasil. Não, exatamente, no mundo de forma geral. Não é estranho o crescimento de cristãos, mas continua crescendo também o índice de coisas ruins. Mas de quem é a culpa? Eu tenho certeza que não é de Deus. Sim. Não é do Senhor nem do Espírito Santo. Eu creio que, de repente, está faltando dos púlpitos, né? Uma palavra que realmente seja direcionada por Deus. Porque desde o início, confronto, né? a gente não tem que voltar para o passado. A gente tem que voltar para a origem. Né? Deus não quer que volte para o passado, voltar à origem. Sim. Né? Deus não quer que a gente vá para uma igreja para frequentar ou fazer parte de uma religião. Desde o início, Deus quis um relacionamento de intimidade com o homem. Né? E o homem tem essa mania de querer se desconectar. Né? Eu creio que vem muito do púlpito, vem muito... Eu estou me colocando, eu estou desse lado. Sim, do sim, púlpito estamos também. todos. Né? Sim. Então, assim, vem muito do Sim. púlpito, vem muito da pegada. Hoje a gente não faz, Alex, a gente quer fazer culto para agradar pessoas, não para agradar a Deus. Gerar conforto, né? Outro dia uma pessoa... Quer fazer um culto confortável. Eu cheguei na igreja, já tinha passado 6, 7 minutos, né, o culto, por uma quarta-feira. Né, começa 8 horas, nosso culto de quarta era 8h07, 8h08. Falei, gente, e tá vazia a igreja. Por que não começou o culto? Aí eles, não, pastor, porque tem ninguém, tá vazio. Olhei assim, Culto pra quem, né? eu falei, então, a gente está fazendo culto para as pessoas, a gente está confundindo isso. Né? A gente essa ideia que é passada dos púlpitos. Sim. A gente prepara algo para... Claro que a gente tem que ter uma organização, tem que ter horário, óbvio, tem que mas... ser organizado com ordem e decência. Mas, na verdade, lá Mas no essa fundo, coisa de que no o culto fundo, bom é o que tá bombando, o culto bombou porque tava cheio. Isso trazer é um câncer, pregador né? famoso, pessoas famosas. Então, tudo é legítimo. Ter o culto cheio é bom, pode trazer pessoas de fora, mas isso não pode ser o centro do assunto, né? A referência de um culto que bombou não pode ser a igreja estar lotada. É a igreja ter sido confrontada, ter sido avivada, uma palavra de transformação, ter sido transformada, né? É isso que é a referência. Porque muitas igrejas, eu acho que, não sei, perderam um feeling com o Espírito Santo. Sim. Né? Você ter um culto sem o Espírito Santo presente, é mais fácil você não ter culto algum. O Espírito Santo precisa ser a presença no culto. É interessante porque quando Jesus voltar no arrebatamento, ele vai levar a igreja, o Espírito Santo vai sair da terra também.
Eu acredito que depois do arrebatamento vai ter muita igreja ainda que vai continuar cheia sem perceber que Jesus voltou. Sem perceber que... Porque vai estar normal. Vai estar da mesma maneira, porque é uma palavra boa que levanta a alma da pessoa, que foi toda preparada. A gente precisa voltar realmente para a origem. Olha Daquilo só. que... E quem está falando isso é um ex-muçulmano, hein? Que maravilha. Eu vou estar com Jesus na glória. Isso aí, o meu coração já tá... Eu trouxe mesmo, Edivan. E eu vou estar... E eu tive uma visão, o pastor, assim, agora falando sério. Não, não tô brincando, mas no céu é reino. E como o princípio de reino, vai ter hierarquia lá, né? Ih, As lá hierarquias. Mas não, você não acredita no céu? Não, então você não acredita no reino. Não tô falando nada, não. Eu tô Então, falando nada, não. eu tenho quase certeza, assim, por tudo que eu já passei na minha vida. Não tô chorando, não, o nariz tá escorrendo. Por tudo que eu passei na minha vida, eu acho que eu vou estar ali, ó, no segundo andar ali. O Alex, eu acho que ele vai estar mais pro oitavo, assim, pastor. Oitavo andar. Se você estiver no Lavando- porão... Lavando os banheiros. Lavando os banheiros, pastor. Se você Agora estiver no você céu... Limpando as rodas de carruagem de fogo. Primeiro, se E eu você com estiver Jesus no chupando porão, vinho. você já pode agradecer, tá? Eu com Jesus chupando vinho, hein, Jesus ali, ó. Chupando Olha o vinho. Davi ali no terceiro andar. Ah, então você acha que você vai estar melhor do que o Davi, então? Irmão. Você vai estar no segundo, por o que Davi que vai eu estar no vou terceiro. Pastor, eu vou te explicar. Abre a Bíblia, eu vou te explicar. Para. Por que eu vou estar melhor que o Davi, Abraão, por quê? Moisés? Porque depois da vinda de Jesus, Deus mora em mim. Antes não morava neles, não. Aprendeu com o Rafael Corrado, hein? Você tá no pastor? Deus mora em mim, pastor. Deus mora em mim. Ah, meu Deus do céu. Gente, hoje nós entrevistamos aqui um pastor que arrependeu amargamente de ter vindo, com certeza. Nada, benção. Querido, eu quero agradecer demais a sua vinda. O Rodrigo tinha falado muito bem do senhor. E eu falei assim, cara, Rodrigo, por favor, nos conecte aí. Que Deus continue abençoando. Conte com a gente aí na sua caminhada aqui na América, né? Amém. Quiser mandar um beijo pros seus ovelhas aqui, fique à vontade. Seus ovelhas, se estiverem assistindo a gente lá, não bota disciplina no pessoal, não. Deixa eles assistirem a gente, viu? Não faço isso, não. Castigo, Não preciso. Não preciso, não. Precisa não que eles nem veem, né? Não precisa, não. Não precisa não que eles não veem o podcast seus, não. Pode mandar um recado pras pessoas ali, pastor? Suas considerações finais. E galera, Alex Balaio, vamos seguir aqui, ó, podcast do Balaio, que é bênção. Eu louvo a Deus por você, imigrante, você que está assistindo aqui, nós estamos gravando de Orlando, né? E Deus tem um propósito com você aqui nesse país, né? Se você olhar a Bíblia é um livro recheado de imigrantes, né? Desde o início. Aliás, a primeira imigração foi com Abraão, né? Então, Deus tem um propósito com o imigrante nessa terra. De repente, você está aqui assistindo esse podcast pensando, será que eu devo voltar para o Brasil? O que eu estou fazendo aqui? Né? Por que imigrante sofre tanto? Jesus foi imigrante. Jesus, na infância, perseguido no seu país, ele foi para o Egito. É verdade. A imigração, ela faz parte da vida, inclusive, de um cristão. Por um único motivo. Eu tenho green card, né? Mas eu não sou dessa terra. Eu não sou americano e nem brasileiro. Eu sou imigrante eternamente, porque meu lar não é aqui. Meu lar é o céu. Né? Eu não faço parte desse plano terrestre. Estou aqui agora, cumprindo o propósito que Deus tem na minha vida. Mas o meu lar é o céu. Nós seremos sempre imigrantes aqui nesse lugar. Louvo a Deus por você, brasileiro imigrante que mora aqui nos Estados Unidos ou fora do país, em Paris, em outro local, que esteja assistindo esse podcast. Deus abençoe. Então, partindo desse princípio, somos todos imigrantes. Somos todos Sempre. imigrantes. Gostei. Somos todos imigrantes. Muito bom. Pastor, obrigado. Amém. Satisfação com o Pastor, seu senhor. obrigado, viu? Você Amém. desculpa Prazer. qualquer coisa, viu? Desculpa E mesmo, tá faltando em você o que ele tem. Atitude. Pastor, desculpa qualquer coisa que o Divan tenha feito. E a vocês, muito obrigado. Como é que faz participar do nosso E programa? você Divan? tem atitude. Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, curta, compartilha e tamo junto. Até os próximos Eu convidados. tô achando bom que você tá lendo muito participação do pessoal, comentário do pessoal. Eu tô gostando, viu? Não, mas os Você comentários... Meu filho de outros episódios não pode, não? Você não pode Pode. pegar lá uns melhores lá. Eu Gente, vejo um que agora, episódio- quer fazer agora, eu leio aqui, acabou ó. o programa aqui, ó. Acabou o programa. Gente, muito obrigado. Até o nosso próximo podcast. Beijo do gordo. Tchau. Podcast do Balaio, segunda temporada. Oferecimento AG Immigration. O caminho mais curto para quem quer morar e trabalhar nos Estados Unidos. Quer viver na América? Então me diz, qual a sua dúvida? Olá, eu sou Leda Oliveira, da AG Immigration, e a pergunta de hoje é: em 2025, vai ser mais fácil emigrar para os Estados Unidos?
O que se espera após a eleição do Trump é um controle maior das fronteiras, né, uma maior rigidez ali no controle de fronteiras para imigrantes ilegais. Em contrapartida, isso beneficia ou favorece o tipo de imigração legal. Por quê? Vai haver uma escassez de mão de obra e quem se qualifica, né, a mão de obra qualificada para vistos de habilidades especiais, extraordinárias, vistos de trabalho, toda a imigração legal vai se beneficiar. Uma das promessas de campanha do Trump foi a facilidade ou o do encargo automático para estrangeiros com formação ou com diplomas de universidades americanas. Então, tem a formação, formei nos Estados Unidos, automaticamente o governo americano, né, essa foi a promessa de campanha do Trump, seria concedido o green card para essas pessoas. Se você tem mais alguma dúvida sobre migrar para os Estados Unidos em 2025 ou a qualquer tempo, deixa aqui nos comentários, deixa os seus comentários. A equipe da AG Immigration vai ter prazer em responder a sua pergunta e te ajudar na realização do seu sonho americano. Não deixe de entrar em contato com o time da AG Immigration.